Nós estamos numa série de mensagens que começamos domingo passado, no livro de Atos, falando sobre o ato do Espírito Santo na vida da igreja. Essa série eu comecei alguns anos atrás e preguei desde o capítulo 1, e depois a gente parava, e agora a gente falou sobre o capítulo 21, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 do livro de Atos, sempre na perspectiva dos atos do Espírito na vida da igreja. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 22, diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Versículo 21. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Paulo está em Jerusalém, e quando ele está em Jerusalém, ele vai ao templo. Alguns judeus muito ortodoxos, muito firmes nos seus cerimoniais judaicos, eles veem Paulo no templo, e eles pegam Paulo, levam para o pátio do templo, e eles dizem: ele é inimigo do judaísmo. Na verdade, Paulo não era inimigo do judaísmo. Paulo estava anunciando a verdade no judaísmo. E qual era a verdade? A verdade é que viria o Messias, e Paulo está dizendo: ele já veio. O nome dele é Jesus. A profecia feita por Isaías, a profecia feita pelos profetas, se cumpriu. Jesus veio ao mundo, o Messias veio ao mundo, ele é o Salvador. Mas essas pessoas preferiram acusar Paulo de ser um opositor do judaísmo, e eles começaram a bater em Paulo. Alguém corre à Fortaleza Antônia, o pátio do templo, o templo, e do lado, nas paredes do templo, ficava uma fortaleza, onde ficavam os soldados, é a Fortaleza Antônia. Havia 2 escadarias que desciam da fortaleza para o pátio do templo, porque o pátio do templo é onde poderia acontecer algum tipo de rebelião. Então os soldados são avisados: está tendo uma manifestação no pátio do templo, eles correm até lá. Nesse período de serem avisados, se prepararem, descerem, não levou menos de 10 minutos, talvez 20. Você já imaginou quanta burdoada, quanta ajoelhada, quanto tapa, quanto soco, quanto chute Paulo já levou? Paulo já está machucado, Paulo já está ensanguentado, Paulo já está ferido, Paulo já está cheio de hematomas. A situação de Paulo já é complexa. E os soldados pegam Paulo e eles sobem com Paulo para a fortaleza, para proteger Paulo da morte. Quando ele está subindo a escadaria, ele fala num grego de alto nível, um grego clássico. Ele fala: será que eu posso dar uma palavra ao povo? O grego dele impressiona, e o soldado fala: tudo bem, pode falar. Ele fala em aramaico agora ao povo.
Ele fala numa linguagem mais popular, mais corriqueira. Ele fala numa linguagem que as pessoas entendem mais facilmente. E ele começa a dar o seu testemunho. E ele vai falar: olha, vocês estão fazendo comigo o que eu já fiz com outros. Eu também perseguia os cristãos. Eu também achava que era uma abominação o cristianismo. Teve gente que morreu aos meus pés. Não é novidade para mim fazer o que vocês estão fazendo comigo. Só que dá uma olhada no ódio que vocês têm em fazer isso, é o ódio que eu tinha. Por quê? Porque o cerimonial, frio, contava mais para mim do que o amor quente. A provocação que me faziam na minha fé religiosa, eu não conseguia responder com palavras e atitudes, eu respondia com pancadas e morte. Eu não era uma pessoa movida pelo amor de Deus, exatamente como vocês estão fazendo. Mas um dia, no caminho de Damasco, uma luz brilhou, eu não enxerguei mais nada, fiquei cego, eu caí no chão e ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu não entendi nada, mas eu respondi: Senhor, quem és tu? E então a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E naquele dia eu tive um encontro com o Salvador. Ele mudou a minha vida, Ele mudou meu coração, Ele mudou meus valores. Eu não estou aqui para afrontar o judaísmo, eu estou aqui para dizer que aquilo que foi anunciado por Moisés, aquilo que foi anunciado aos patriarcas, aquilo que foi anunciado pelos profetas, que aquilo se cumpre em Cristo Jesus. Ele tem uma vida melhor para você e para mim. E no meio desse testemunho de Paulo, a gente começa a perceber exatamente qual é o método de Deus para a vida de todo homem. Deus tem um método para fazer cada um de nós ser melhor, um método para fazer cada um de nós ser mais feliz, um método para fazer cada um de nós ter satisfação real de vida. E qual é o método do Espírito Santo para as nossas vidas? Primeiro passo: o Espírito tenta se comunicar para levar à salvação eterna. O primeiro passo do método de Deus para todo homem é o Espírito Santo rondando o homem, se comunicando, tentando de alguma maneira falar ao homem que existe uma vida eterna, que existe um Salvador. Olha o versículo 6, quando a gente lê no versículo 6, a gente lê: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Veja você, não era culto, veja você, não era cruzada, não era um filme, ninguém deu um folheto, não tinha nenhum membro de igreja evangelizando, não. O Espírito Santo foi até Saulo, dizendo: Saulo, por que você não entendeu ainda o quanto eu te amo, o quanto eu quero te usar? O princípio aqui é que Deus procura todo homem para o conhecer. Deus está à procura de todas as pessoas. O primeiro passo dele é, de alguma maneira, se fazer perceber. E muita gente às vezes não percebe que aquilo que está acontecendo não é um acaso, é o Espírito Santo dizendo: olha para mim, me perceba. Quantas pessoas que estão ignorando coisas que estão acontecendo, pessoas que estão falando, situações que estão acontecendo, músicas que estão tocando, vídeos que estão recebendo, e é o Espírito Santo dizendo: ei, estou aqui, eu tenho um plano para você, a luz que brilhou em Damasco, continua a brilhar. Mário Lúcio Cordeiro Araújo,
pai de santo, chefe de terreiro. Começou a namorar uma moça que frequentava a igreja metodista e que frequentava também depois a primeira igreja batista de Marechal Hermes, onde meu pai era pastor, Sandra Blanco Araújo. Teve um retiro de carnaval da igreja. Naquela época, a maioria das igrejas no carnaval ia para uma escola, ia para algum lugar e ficava retirado lá, levava colchonete, dormia lá, fazia comida lá e ficava lá no carnaval. E o Mário idealizou um plano. O plano do Mário é: eu vou para lá, foi em Saquarema, se não me engano, eu vou para lá, fico com a Sandra o dia inteiro, na minha noiva, e de noite eu pulo o muro lá da escola e eu vou para o carnaval. Depois eu pulo o muro de volta e fico assando durante o dia. Ele fez o plano dele. E assim ele começou a fazer. Só que ele escutava uma coisa aqui, escutava uma coisa ali. E finalmente, voltando no ônibus do retiro de carnaval, ele escuta a gente cantando um louvor, ele escuta a gente contando um testemunho. E tudo aquilo que ele foi percebendo, que ele foi recebendo ao longo do carnaval, começa a se conectar. E finalmente o Espírito Santo joga ele de joelho no chão do ônibus. E ele entrega a vida a Jesus. E aí ele deixa anos e anos de chefe de terreiro para se tornar um dos maiores evangelistas que o estado do Rio de Janeiro já teve. Ele pregava e multidões se convertiam. Eu fui com ele em várias igrejas. Ele me levava pequenininho e depois ele me levava para lanchar no Bob's. E lanchar no Bob's naquela época era quase assim, ir para a Disney. É mais ou menos proporcional. Ir no Bob's, comer aquele sanduíche, comer aquele cheeseburger, e tinha um ovo às vezes no cheeseburger, nossa, aquele x-tudo, né? Aquilo ali era uma realização de um sonho. Eu ia só por causa disso. Mas eu via multidões se convertendo, quando aquele homem contava o seu testemunho e pregava do amor de Jesus. Ele era professor de português, e centenas e centenas de alunos dele se converteram, porque ele fez um plano de pular o muro para pular carnaval. Mas o Espírito Santo falou assim: vai mesmo, vai para você ver como que eu vou te pegar, miserável. O Espírito Santo tem um objetivo. O método dele é, primeiro, se comunicar com o homem de alguma maneira, para ele ter a salvação eterna. Mas aí o método de Deus continua. E o segundo passo do método de Deus é que Deus tem expectativas sobre nossas vidas, mas precisa haver em nós o interesse de entendê-las. Deus tem expectativas sobre a sua vida, mas você tem que ter interesse de entender. Tem gente que veio para a igreja, parou no método na fase 1. Aceitei Jesus, pronto. Parou, você está estacionado. Só que o método tem um segundo passo, que é procurar entender o que Deus espera de mim. Olha o versículo 10, a primeira pergunta de Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, versículo 10, ele vai dizer assim, olha, que coisa incrível: assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Paulo era um cara determinado. Paulo era um cara fariseu, um judeu dos mais ferrenhos, é o fariseu. E ele é tão aguerrido que ele persegue quem é contra o que ele acredita. Agora ele encontra Jesus, e Jesus fala para ele: olha, você está me perseguindo. Ele falou: se eu estou te perseguindo, então eu estou entendendo que tem uma força maior do que aquilo que eu acreditava, porque essa força me deixou cego agora e prostrado. Então me fala, o que eu devo fazer? O segundo passo do método do Senhor é: você tem interesse de entender aquilo que Deus tem de expectativa sobre você.
Ele tem uma expectativa, mas ela não vai vir através de um anjo. Olha, eu venho te falar, toma aqui na tua mão as tábuas da lei, na configuração do século 21. Você precisa querer entender. Se Deus mostra um novo caminho de fé para mim, disse Paulo, então fala para mim, como é que eu sigo esse caminho? No primeiro momento, ele já quer entender. Você já viu, você já imaginou uma águia criada com galinha? Filhotinho de águia? Um filhotinho de águia criado com galinha. Você chega no terreiro, ele está ciscando. Aí você olha para ele e fala assim, ué, uma águia ali ciscando, sabe por quê? Porque ninguém falou para ela o potencial dela. Se ela fosse criada com a águia mãe já tinha jogado ela do penhasco umas 3 vezes para ela bater a asa. Ela já tinha batido a asa, já tinha visto que pode. Se ela fosse criada pela águia mãe, a águia mãe já tinha falado, dá uma olhada nesse voo agora, está vendo aquele ratinho lá? Fica olhando. A águiazinha, nossa mamãe, que incrível mamãe. E a águia mãe fala assim, você vai fazer melhor ainda. Aliás, vamos começar agora. Não mamãe, vamos só comer um ratinho. Não, agora. Joga para fora do ninho. Vai dar teus voos, vai procurar teus ratinhos, vai procurar teus coelhinhos. E então, ela desenvolve na águia, filhote, a visão de voos altaneiros, a visão de voos rasantes, a visão da grandeza, a visão do potencial. Sabe por que tem muita gente na igreja ciscando no galinheiro? Porque não descobriu o que é águia. Tem um monte de gente que ainda não desenvolveu o potencial que tem. Você está ciscando. No reino de Deus você está ciscando. Você pode ser águia nos seus negócios. Você pode ser águia para ganhar dinheiro. Você pode ser águia para criptomoeda. Você pode ser águia para investimento em bolsa. Mas para o reino de Deus você ainda é um franguinho. Ciscando no galinheiro. Se comportando como franguinho. Mas na verdade você é águia. E Deus tinha voos muito maiores. Mas sabe por que você não deu? Porque você não tentou. Você não tentou fazer algo maior para Deus. Você não tentou salvar o seu prédio inteiro. Você não tentou salvar a sua escola inteira. Você não tentou encher a sua célula, botar 50 pessoas na célula numa semana só. Você não tentou. Você não tentou fazer uma festa na roça, botar uma canjica, botar um bolo de cenoura com bastante chocolate belga em cima, aleluia. Deus está se movendo nesse momento. Você não tentou botar lá uma cocada maneira, uma cocada de doce de leite, uma cocada de amendoim, uma cocada de abóbora e botar lá e falar, ó gente, vai ter uma festa na roça aqui, queria chamar todo mundo, e você fazer esses doces todos para o pessoal lá, bota também um caldo verde, aleluia. Pode ter um sal também. Pode botar também uma salsicha, um salsichão também. Mas você bota, vem cá, vou fazer uma festinha aqui em casa, queria chamar, e você vai botar 100 pessoas na tua casa. Se botar comida, bota gente. E você fala para eles, eu chamei vocês aqui, porque eu queria falar para vocês do amor de Deus. Quem que comeu tua cocada que não vai ter que parar para ouvir? Sim ou não? É obrigatório, tem que ouvir. Comeu a cocada. Sabe por que você não salvou 50 pessoas num dia só? Que você nunca tentou. Sabe por que você não lidera 50 células? Sabe por que você não é pastor? Mas eu sou engenheiro. Engenheiro, pastor. Sabe por que você não é? Eu sou advogado. Advogado, pastor. Eu sou empresário. Empresário, então, melhor ainda. Empresário, pastor. Sabe por quê que você não é? Porque você não tentou. Por quê? Porque você está ciscando. O segundo passo é você ter interesse em entender qual é o propósito de Deus. Qual é o terceiro passo do método de Deus para todo homem? É
entender o propósito de Deus exige priorizar o diálogo com Ele. Entender o propósito de Deus exige priorizar o diálogo com Ele. Dá uma olhada só no versículo 17, que coisa incrível. Versículo 17, nós vamos ler algo impressionante. Diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. O Paulo estava no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com Deus, que Deus queria salvá-lo. Aí ele pergunta: tá bom, então o que eu devo fazer? Ele fala assim: eu vou te falar. Aí agora ele volta para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele não veio para um culto, ele não veio ouvir uma palavra, ele não veio para ouvir um louvor, ele não veio para participar de um ministério. Não, ele entendeu que isso tudo é importante, mas tinha uma coisa mais importante, era ele falar com Deus. Sabe qual é o problema? Tem um monte de gente que vive de culto de revelação em culto de revelação, vigília em vigília, consagração em consagração. Por quê? Porque você quer que um profeta, uma profetisa, diga para você: ó meu servo, eu que te digo, faça isso na tua vida, então tu serás abençoado, aleluia. Eu não sou contra a palavra profética, eu não duvido que Deus fala de uma maneira especial, mas o que a gente vai entender aqui é que esse homem teve um êxtase. Ah, viu, pastor? Ele ficou tremendo no chão. Não é isso que Deus te diz, não. Caí em êxtase e vi o Senhor. O êxtase aqui é uma revelação. E a revelação veio porque ele priorizou o diálogo com Deus. Meus queridos irmãos, Deus deu uma visão do propósito sobre a vida de Saulo enquanto ele orava. Sabe por que muita gente não entendeu ainda onde Deus o quer? Sabe por que muita gente vive dando cabeçada para lá e para cá? Porque quer resolver sua vida sem ter o tempo de oração necessário. Meus queridos irmãos, aprendemos aqui sobre a importância da oração. Um grande patriarca da igreja disse: queremos fazer para Ele sem estar com Ele. Queremos decidir para Ele sem estar com Ele. É interessante o que diz Robert Murray. Ele vai dizer: quando você está lendo um livro em um quarto escuro e acha isto difícil, leva-o para perto de uma janela para receber mais luz. Da mesma forma, leve sua Bíblia a Cristo. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que enquanto oramos, Deus vai revelar o que Ele coloca em sua palavra. Nós vamos chegar perto de uma janela e sair do quarto escuro para colocar luz sobre o que a palavra diz. É na oração que a gente vai entender. Nós vamos virar para Deus e falar assim: a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Deus, revela por que não aconteceu ainda na minha vida. Revela por que minha família ainda não é toda convertida. A tua palavra diz: batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Senhor, estou buscando uma coisa há tanto tempo, não acontece. Traz luz aqui, Senhor. Por que não acontece na minha vida? O que está faltando? Revela, Senhor. Revela, Senhor. Revela. A tua palavra diz que a alegria do Senhor ninguém vai tirar de mim, que a tua paz, que excede todo o entendimento, virá sobre o justo. Senhor, eu vivo triste, por quê? Traz luz, Senhor. Revela, Senhor. Mostra para mim, Senhor. É na oração que Deus traz luz à revelação. É na oração. É por isso que a gente lê em Jeremias 33, versículo 3, o que a gente lê de forma tão clara: clama a mim e responder-te-ei. Para mim já estava bom, eu vou clamar, Ele vai responder. Mas olha o que o texto diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas que tu não sabes. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando eu vou orar, o Senhor vai revelar para mim mistérios, coisas escondidas, coisas ocultas, coisas que eu não consigo perceber, coisas que eu não consigo entender sobre minha vida, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre meu relacionamento, sobre minhas finanças, sobre o meu futuro. Há revelações que virão a partir do momento em que eu pego, leio a palavra, mas eu vou em oração dizendo: Deus, agora esclarece, traz a revelação, mostra o que o Senhor tem para a minha vida. Eu li a tua palavra, mas tem alguma coisa que está aqui que eu não estou compreendendo, tem alguma coisa aqui que tem a ver com a minha felicidade, com o meu futuro, que eu não consigo compreender. Deus, mostra para mim. E quando a gente clama ao Senhor, Ele diz que não apenas responde, já era bom demais. Ele diz que Ele traz revelação, Ele traz luz, Ele traz entendimento de coisas ocultas. E você está botando dinheiro e tempo naquilo que não é plano de Deus para a sua vida. Você vai perder dinheiro e ter decepção, e talvez passar vergonha. Porque você está insistindo naquilo que não foi a revelação de Deus, foi seu ego, foi sua vaidade, foi seu projeto, ou foi conversa que alguém falou para você e você acreditou. O apóstolo Paulo, em Efésios 1,16, vai dizer: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação. O Paulo está falando: estou orando para ter revelação, eu estou orando para ter revelação, estou o tempo inteiro falando: Deus, me dá revelação, mostra para mim a tua grandeza, a tua fluência, o teu poder, a tua direção. Terceiro método de Deus é esse: entender o propósito de Deus exige priorizar o diálogo com Ele. Se a gente não tiver uma vida de oração, nós não vamos entender. Mas a quarta etapa do método de Deus está aqui também. A quarta etapa é: o Espírito de Deus tem um propósito para cada pessoa. O Espírito de Deus tem um propósito. Então começa com o Espírito querendo a salvação. Depois nós precisamos ter interesse de entender qual é o propósito. Depois nós temos que ter uma vida de oração, para na oração começar uma revelação. E a quarta coisa do método de Deus é que existe um propósito que vai ser revelado. Se você buscar, se você orar, se você quiser, vai ter uma descoberta, porque certamente Deus tem um propósito. Pastor, mas eu estudei em escola muito ruim. Pastor, eu era chamado de burro na aula de matemática. Pastor, eu não tive um pai que me desse atenção, minha mãe não gostava de mim. E aí você começa agora a falar assim: por causa do meu histórico, eu não tenho um propósito de Deus. Ei, eu não sei o que te fizeram, o que te falaram e como trataram você, mas eu só queria dizer que Deus tem propósito para você. E que o seu histórico de dor, de perdas, de angústias, o seu histórico de decepções tem a ver com o teu propósito, porque Deus utiliza toda a tua dor, todo o teu fracasso, todas as tuas necessidades como instrumento para se encaixar no propósito dele. Porque não sabe o que é enfrentar um câncer com todas as letras quem nunca enfrentou. Não sabe o que é para uma cirurgia com risco de perder um órgão do corpo quem nunca passou pelo que eu passei, e alguns aqui passaram. Não sabe o que é você não ter domínio da sua vida. Alguém que nunca passou por uma situação em que você fala: meu Deus, todo o dinheiro que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, todas as conexões que eu possuo, nesse momento não adianta de nada. Só Deus pode agir. Meus queridos, no versículo 21, nós lemos algo tremendo. Diz assim, versículo 21:
Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Interessante. O Paulo é um pregador eloquente, sim ou não? O Paulo é poliglota, sim ou não? O Paulo é inteligente demais, sim ou não? O Paulo é preparado, sim ou não? Teoricamente um cara desse dá certo em qualquer lugar. Teoricamente um cara desse arrebenta aonde for. Aí o Espírito Santo fala para ele: ei Paulo, não fica em Jerusalém no meio do judeu não, que aí você não se cria não. Aí você não rende nada. Os judeus não vão te ouvir. A tua história não vai gerar conexão com eles. Sai daí, Paulo, você vai para os gentios, você vai para os povos não judeus, é lá que eu vou te usar. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você não tem que ser bom em todo lugar e de todo jeito não. Eu aprendo que tem um ambiente, que tem um contexto onde você frutifica muito mais, e tem um ambiente, um contexto onde você frutifica menos, e você precisa entender aonde Deus te quer, porque é lá que você vai dar a 100 por 1, a 1000 por 1 o seu rendimento. E se você não quiser ouvir a voz de Deus, entender o propósito de Deus, então você vai ter um rendimento limitado. Por quê? Porque você insistiu em fazer a sua vontade e não viver o propósito de Deus. Então o problema é que você não entendeu que o propósito de Deus é grandioso na vida de todas as pessoas, desde que vivam o contexto e o chamado específico que Deus tem para eles. Pastor, mas eu queria entender então esse propósito. Vida de oração. Eu queria entender esse propósito. Tenha vontade de entender. Já começou bem, você está querendo? É isso aí. Agora demonstre que você tem interesse. Pergunte para Deus, leia sobre Deus, ouça Deus, fale com Deus, caminhe com Deus, que Ele vai te revelar. Um empresário, muito servo de Deus, do estado do Espírito Santo, era líder do segmento dele, líder no Brasil, e o cara se tornou um multimilionário. E aí, ele como multimilionário, começou a ajudar projeto missionário, começou a ajudar projeto social, começou a ajudar muitos trabalhos de muitas igrejas, e aí você olhava para a vida dele e falava, olha só, na carreira financeira o cara é multimilionário, o cara arrebentou, e agora ele pega esse dinheiro e ele investe no reino de Deus. Teoricamente, esse camarada cumpriu o propósito dele, sim ou não? Já não é coisa boa? Profissionalmente ele arrebenta, e no reino de Deus ele também faz muita coisa. Não é ótimo? Não é excelente? É excelente. Só que o propósito de Deus é exponencial, sim ou não? E aí ele foi no Nordeste. Ele foi no Nordeste e começou a fazer alguns trabalhos sociais no Nordeste. E aí fez trabalho com menino de futebol, para evangelizar menino. E aí fez uma fábrica de violão. E aí faz uma fábrica de artesanato, e aí fez um negócio lá de balé para as meninas, para tirar as meninas do caminho da prostituição, e aí ele começa a fazer um negócio lá de plantação hidropônica, sabe como é que é? Não tem terra não, é na água, então você bota o alface, a aguinha vai passando na raiz do alface, assim ó, daqui a pouco tem lá um alface lindo, maravilhoso, sem nenhum agrotóxico, coisa incrível. Aí ele começa a fazer outras coisas, tal, mas aí ele teve uma sacada maior ainda, porque quando você está buscando o propósito de Deus, o seu dinheiro não é o mais importante, o importante é Deus falando. Fazer uma coisa boa já não é mais importante, porque você pode fazer uma coisa melhor. Quem entendeu isso? Viver o bom não é viver o que Deus planejou, você pode viver o excelente. E aí ele começou a pegar o avião dele e pegar pastores do Brasil inteiro, de igrejas que tinham condições, e levar para o Nordeste. E um desses pastores fui eu. O avião dele me pegou aqui, em Jacarepaguá, e eu entrei no avião dele, junto com outros pastores, e eu fui ter uma experiência no sertão do Nordeste. E nós chegamos lá, e eu não o conhecia pessoalmente ainda, hoje nós somos amigos, mas eu não o conhecia, e de repente chegou um cara com a calça, uma calça jeans desbotada, uma camisazinha simples, um jeito de falar assim meio capiauzão, e era o meu irmão multimilionário.
E eu fiquei encantado com aquele homem. Nós paramos para comer uma galinha caipira. E foi a melhor parte da viagem. E depois, a estrada, e a gente vendo a necessidade do Nordeste. E a gente vendo as pessoas, e a gente pregando na casa do sertanejo. E foi por isso que eu cheguei aqui na igreja doido. Falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa. E foi por isso que eu levei para a igreja essa visão. E a igreja concordou. E a gente foi lá e plantou a primeira igreja em São Raimundo do Nonato. E foi por isso que agora, com a ajuda do pastor Bush, lá de São Raimundo do Nonato, a gente conseguiu levantar mais obreiros. E agora a gente plantou 6 igrejas no sertão do Piauí, o estado menos evangelizado do Brasil, em apenas uma semana. Porque um irmão descobriu o propósito dele. E o propósito dele é: Deus falou para ele: tu tem avião, não tem? Leva os pastores para dar um passeio. Mas não leva para Paris, não. Leva para o sertão. E bota os caras para andar em cima do jumento. E bota os caras para visitar a casa do sertanejo. E bota os caras para ver a dor daqueles homens com aparência envelhecida, bebendo pinga e tomando e jogando sinuca, com uma vida desesperadora, sem qualquer perspectiva de vida. Leva eles para ver aquelas crianças, que a maioria daquelas meninas vai se prostituir por qualquer R$5, porque o pai não tem nem um centavo para dar. Vai lá, leva os pastores. E por conta disso nós já estamos com 7, vamos ter 10 igrejas lá no sertão do Piauí em breve. Quando você cumpre o seu propósito, coisas incríveis acontecem. Mas tem a última etapa do método de Deus. Todo propósito de Deus enfrenta resistência, mas se você persistir, você vai prevalecer. Pastor, Deus primeiro cerca o homem com o seu espírito para o homem se converter. Sim. Nós temos que depois ter interesse de entender qual é o propósito de Deus. Se a gente só ficar parado da igreja, a gente não vai entender isso. Então tem que ter uma vida de oração, porque é na oração que Deus vai revelar. Eu não tenho que depender de cartomante gospel. Deus fala comigo. Esse é o caminho de Deus. Isso. Então beleza. Então eu já estou em 3 etapas. Aí o senhor falou agora que finalmente Deus tem um propósito que é grandioso. Sim. Então agora vai dar certo. Eu busquei e descobri o propósito. Pois é, mas tem o quinto ponto. Todo propósito de Deus vai ter resistência. Não vai ser fácil. Vai ter doença. Vai ter lágrima. Vai ter diabo tentando atacar. Vai ter gente julgando teu coração, julgando a tua vida, megalomaníaca. Esse irmão pensa que é alguma coisa. Quem você pensa que é? Quer dinheiro, não entende o propósito, não vê você nos bastidores com Deus, só vê você nos holofotes que o mundo dá, e aí te julga pelos holofotes, e não pelos bastidores da lamparina aos pés da palavra. E aí, você para. Pastor, meu marido não é crente, não entende, eu vou parar o que eu faço na igreja. Não, querida, você não está entendendo. O seu marido não está com expectativa que você pare de fazer o que você está fazendo na igreja. Como assim, pastor? Não, o seu marido simplesmente está dizendo para você que está insatisfeito com você. Ele bota a culpa na igreja. Mas se você encher ele de amor, encher ele de carinho, se você fizer o franguinho com quiabo para ele na plena segunda-feira, que tu só faz final de semana, se você for lá e fizer aquela massagem no pé sem ele nem pedir, se ele chegar em casa, você tiver e ver com aquele bico, se você estiver sorrindo e falando, cara, hoje eu fui na igreja, estou tão feliz que eu fui na igreja hoje, que alegria estar na igreja, aleluia. Aí fala, quando ela vai na igreja é bom. Ô glória, quando ela vai na igreja ela volta feliz. Se você mostrar para ele um encantamento por causa do que você faz para Deus,
Ele não vai disputar com a igreja, não. O problema é que você é ranzinza, sisuda, sonegadora de serviços de carinho. E ainda vai para a igreja e fala, não, então não vai ficar aqui nem lá, irmão. Quem está entendendo? Tem resistência. Tem resistência. Mas eu queria te falar uma coisa. Olha o Paulo aqui, versículo 22. Versículo 22 diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. Deus falou qual é o propósito dele para Paulo, não falou? Logo depois, o que aconteceu? A ameaça de açoite, a ameaça de prisão, a ameaça de morte. Você quer viver um propósito de Deus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Para servir a Jesus vai ter dia que você vai ter que esquecer do que você vive, que você vai ter que abandonar suas dores, que você vai ter que simplesmente confiar e falar: Deus está no controle, Deus é Senhor. Vai ter dia que você vai ter que enfrentar um gigante, mas a vontade sua era de ficar na cama e fingir que nada está acontecendo. Se você quer servir a Deus, então, querido, não olhe para as suas dores, Deus sabe quais são. Não olhe para as suas lutas, Deus sabe quais são. Acredite que o Deus eterno está contigo e está vendo tua renúncia, está vendo tua dor, teu sacrifício, para fazer o nome dele conhecido e a obra dele maior. E é esse homem e essa mulher que vai prevalecer. O Paulo simplesmente escreveu metade desse Novo Testamento aqui, ó. O Paulo simplesmente espalhou o evangelho por todo o mundo não judeu. O Paulo simplesmente se tornou a maior referência do evangelho, do cristianismo depois de Jesus. Por quê? Porque naufrágio, perseguição, picada de cobra, traição, molecagem, acusação, não parou a experiência de entender o seu propósito.